gente abre esse bloco falando sobre direito, só que agora sobre direito do trabalho, porque o doutor José Otávio Crespo já está aqui. Roda a vinheta. Sazonal. Doutor Crespo, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Cláudio. Como é que está? Tudo bem? Tudo tranquilo, cheio de dúvidas aqui do pessoal da nossa audiência. Vou começar perguntando, doutor Crespo, uma dúvida do Daniel de Alvorada. Ele pergunta o seguinte, olha só. Sou promotor de vendas, trabalho das 9 da manhã até as 4 horas da tarde, mas toda semana temos uma reunião por vídeo com toda a equipe das 7 da noite às 8 horas da noite. Na pandemia aconteceu muito, né? Não recebo nada por isso. Minha supervisora diz que nada é devido porque eu estou em casa e naquele horário, então não estou no trabalho, né? Estou em casa nesse horário, então eu não tenho que receber nada por isso. Procede esse comportamento? Não procede, pode ser alguma, né? E é muito comum, realmente, essas equipes de vendas, de promotores, toda semana fazem uma reunião, né, por vídeo, né? Mas não é completamente sem razoabilidade a alegação do empregador dela, do supervisor. Por quê? Porque, na verdade, nós temos o teletrabalho, né? O fato de ele não estar presencialmente na empresa ou presencialmente no local de trabalho, não quer dizer que ele não está trabalhando, é porque ele está à disposição da empresa e está trabalhando no teletrabalho, que é uma reunião por vídeo, né? Então, sim, ele vai ter direito, se extrapolar a jornada normal do trabalhador, 8 horas diárias ou 44 semanais, ele vai ter direito, sim, às horas extras e ele tem que computar essa 1 hora realizada uma vez por semana no cômputo da jornada para ver se ele terá direito à jornada extraordinária ou não. Então não tem essa questão de não estar no trabalho e estar em casa? Não, porque na verdade está trabalhando. O fato de ele estar em casa não impede que ele esteja trabalhando. Ele está trabalhando de teletrabalho, né? O teletrabalho, que é regulado pela CLT. E então, fora do horário. E fora do horário de trabalho. Então, na verdade, esse horário tem que acrescer a jornada dele. Perfeito. Ele vai ter uma hora por dia acrescido naquele horário normal que ele faz. Perfeito, respondido aí então para o Daniel de Alvorada. Outra questão, doutor José Otávio Crespo, trabalho como cuidador há 2 anos em uma residência 2 vezes por semana, com jornada de 24 horas por dia, entro às 5 da manhã de sexta e saio às 5 de domingo. Não tenho carteira assinada. Meu empregador diz que a lei do empregado doméstico exige mais de 2 dias na semana para ter direito à carteira de trabalho. E só trabalho por 48 horas. Isso é correto, Ana Maria, aqui de Porto Alegre? É bem interessante a pergunta, porque realmente traz uma série de dúvidas, né? O que acontece? O doméstico ele tem uma lei própria, que regula a atividade, a lei complementar 150. O que diz essa lei? Todo o empregado que trabalhar mediante subordinação, onerosidade, pessoalidade e mais de 2 dias na semana é considerado um empregado doméstico. E quando nós falamos em empregado doméstico, não é só a empregada doméstica. Nós temos o motorista, o jardineiro, né, o cuidador ou a cuidadora, são empregados domésticos. Só que aí é um erro de interpretação da norma, né? Porque pela narrativa da pergunta, o que ela diz? Que ela entra numa sexta e sai no domingo. Então, na verdade, ela trabalha 3 dias. E mesmo que assim não for... E aí o que o empregador faz uma leitura? Não, mas só trabalha 48 horas, que daria 2 dias. Sim. Certo? Só que a mesma lei do doméstico também fala. Qual é a jornada normal do trabalhador doméstico? Também é 8 horas e 44 semanais. Então, se ele trabalha 48 horas, ele extrapolou a jornada normal. Sim. Então, ele tem direito ao vínculo, sim. É verdade. O telespectador deve buscar os direitos dela, né? Porque ela como empregado doméstico. Como empregado doméstico, exatamente. Olha, que interessante, né? A questão da interpretação da norma. É a interpretação da norma, né? Perfeito. A outra questão é o seguinte, sou repositor em um supermercado onde é aplicado o banco de horas. Isso também é outra coisa complicada. Nós, empregados, não temos nenhuma forma de controle do tal banco de horas. E a empresa alega que estamos sempre devendo horas. Trabalho em média 10 horas por dia. Doutor José Otávio Crespo, que direitos eu tenho, Anderson de Alvorada? Vamos lá. O que acontece? O banco de horas, ele é lícito, é um instrumento lícito, né? Pode ser feito por norma coletiva, ou seja, entre os sindicatos e até mesmo por empregado e empregador. A reforma trabalhista permitiu isso. Só que da mesma forma que o banco de horas tem que ter regras para ser válido, né? Quais são as regras? Nunca pode extrapolar a jornada de 10 horas diárias. O trabalhador tem que ter, sim, uma forma de controlar o crédito e débito.
né? O simples fato que ele narra de não ter essa possibilidade de controlar, isso já anula o banco de horas. Se ele ingressar na justiça, ele vai ter direito de buscar todas as horas extras que foram indevidamente para um banco de horas irregular. Então, é primordial, não é facultativo. O trabalhador tem que ter uma forma de controle dos créditos e débitos do banco de horas. Se ele não tiver essa forma de controle, este banco de horas é nulo e ele vai ter direito a receber as horas extras. Simples assim. É bem claro isso, a legislação é bem clara nesse Porque sentido. senão o trabalhador não tem como controlar, né? Exato. Aí é o problema que está sempre devendo horas. Está sempre devendo horas. Pois então. Outra questão, doutor Crespo. Minha mulher foi despedida grávida. Descobrimos isso 60 dias após a despedida. Ela procurou a empresa que alegou que ela perdeu a estabilidade porque a norma coletiva exige comunicação por escrito da gravidez até 45 dias após a despedida, né? Realmente ela perdeu essa estabilidade? Carlos de Tramandaí. Vamos lá, esse é outro problema também que veio quando o STF decidiu o tema 1046. O que é o tema 1046? É o negociado sobre o legislado. O que significa isso? Que os sindicatos, ou seja, o sindicato patronal, o sindicato dos empregados, podem estabelecer regras ou cláusulas numa convenção coletiva que suprimam direitos trabalhistas, no bem daquela coletividade de empregados, né? Agora, na mesma forma que o Supremo Tribunal Federal disse que é válido o negociado sobre o legislado, ele colocou limites. Quais são os limites? Os direitos indisponíveis não podem ser objeto de negociação. A estabilidade ela é irrenunciável pela trabalhadora. Então, é irrenunciável pela trabalhadora porque prejudica ela e o nascituro. Sim. Então, esse tipo de cláusula é absolutamente nula, ela tem a estabilidade, ela deve procurar um advogado e buscar essa estabilidade dela que não foi observada pela empresa. Essa alegação da empresa não é lícita e muito menos a cláusula, se estiver essa cláusula na convenção coletiva, também não é lícita, não tem validade. Importante que é a mulher também, a gestante e o bebê, né? Exato, é porque é irrenunciável, né? A estabilidade é irrenunciável. Não se negocia. Não se negocia. E todos os direitos indisponíveis não podem ser objeto de negociação. Porque senão ficaria, imagina, porque eu sempre brinco, é muito estranho se falar negociado. O trabalhador não tem poder nenhum de negociar nada, para nós iniciarmos, né? Vamos ser realistas, sim, né? Sim, então é muito difícil essa questão do negociado. Aí iria se suprimir todos os direitos trabalhistas e o empregado cada vez ia ficar... É só uma forma de dizer, né? Exatamente. Perfeito. O doutor Crespo sempre fala isso fora do ar, a gente comenta essas questões aí, né? Na prática, como funcionam, né? Exatamente. Outra questão também complicada é da Rosângela de Canoas. Ela fala o seguinte: sofro de depressão. Fiquei 12 meses afastada no INSS. Tive alta e me apresentei ao trabalho. E no mesmo dia fui despedida, foi demitida. Tem algum direito? Bom, inicialmente ela não esclarece se essa depressão dela tem alguma relação com o trabalho. Às vezes pode ter, Sim. mas vamos supor que não tenha, que seja uma doença que não tenha relação com o trabalho. Sim. Né? Então, o que acontece? Ela não tem estabilidade, porque não é uma doença do trabalho ou causada ou agravada pelo trabalho. Tem que ter uma ligação. Né? Mas o que acontece? Aí nós temos a figura da dispensa discriminatória. Sempre que o trabalhador tiver uma doença grave, estigmatizante, e as doenças psiquiátricas são graves e causam estigma, Sim. vai se presumir que aquela dispensa é discriminatória. Ou seja, a empresa na primeira oportunidade, vou me livrar dessa empregada, porque isso aqui é problema. Vai vir atestados médicos, vão vir afastamentos, Sim. né? Então vai se presumir que essa dispensa é discriminatória. O que essa trabalhadora tem que fazer? Vai ingressar na justiça alegando uma dispensa discriminatória e aí a empresa vai ter que provar que não foi uma dispensa discriminatória. Como que a empresa vai provar? Vai provar que despediu vários funcionários naquela data, não só ela, Sim. uma série de detalhes. Sim. E se ela não conseguir provar, isso vai dar uma indenização de valores bem altos para essa empregada. Porque o que prevê a legislação da dispensa discriminatória? O dobro do salário até haver uma decisão judicial. Os processos normalmente levam um ano e meio. Então, tu imagina o dobro do salário contando mensalmente e mais uma indenização por danos morais, né? Então, é isso. Ela tem que buscar um advogado e ver, na narrativa da pergunta, eu entendo que é uma dispensa discriminatória. Por que é discriminatória? Porque no mesmo dia que ela voltou do INSS, já foi despedida. Ou seja, vou me livrar. Exatamente. Então, ela deve procurar um advogado para ter os seus direitos garantidos. Perfeito. Outra pergunta aqui da Isadora de Porto Alegre. Sou vendedora há 5 anos e há mais de um ano recebo salário com atraso, né? Em média no dia 11.
que eu posso fazer? Eu não quero pedir demissão para não perder os meus direitos. Essa é outra questão também, né? O que ela tem que fazer? É a rescisão indireta, né? O que é a rescisão indireta? É quando o empregado busca o poder, através de um processo judicial, busca a rescisão do contrato por culpa da empresa. Qual é a diferença? Porque ele pode se afastar, é uma opção, ele pode se afastar de imediato ou continuar trabalhando, e ele vai ter todos os direitos como se ele fosse despedido, ou seja, ele terá o aviso prévio indenizado, vai receber a multa de 40% do FGTS, vai receber as guias de seguro-desemprego, ele não vai ter prejuízo nenhum, né? Além disso, o atraso reiterado de salários, nós temos uma súmula no nosso tribunal aqui, gera também uma indenização por danos morais ao empregado, né? Perfeito. A outra pergunta é uma questão também que a gente já comentou aqui, doutor Zé Otávio. Sou instrutor de autoescola e durante uma aula, olha só, uma aluna perdeu o controle do veículo e bateu o carro. Foi perda total e o veículo não tinha seguro. Em razão disso, fui despedido por justa causa. E aí, como é que fica? E aí que é ilegal a justa causa. Por que é ilegal? Primeiro, instrutor de autoescola é uma atividade de risco, né? Ele está exposto ao risco. Sim. Né? Então, vai se presumir sempre que ele não tem culpa, né? E segundo, qual é a responsabilidade que ele tem? Faz parte da natureza de tu ter um aprendiz de motorista, um acidente. Claro. Né? E eu sempre digo, acidente de monta, ou prejuízo de grande monta, não justifica a dispensa por justa causa do empregado. Porque quanto maior o estrago, mais vontade do sujeito fica de demitir. Exatamente, porque na verdade o que vai justificar? Se a empresa provar que esse trabalhador foi culpado ou agiu com dolo na sua atividade que causou o acidente. Mas é muito difícil, neste caso, né, atribuir ao instrutor a culpa pelo acidente, né? A gente já falou sobre o motorista de ônibus também, né? Eu acho que foi motociclista. Motociclista e motoboy. Isso aí, também é mais ou menos a mesma coisa. É a mesma coisa, atividade de risco e justa causa, sempre o ônus da prova é da empresa, né? Então, o que esse trabalhador deve fazer? Buscar um advogado, entrar com uma ação de reversão de justa causa, né? E a empresa vai ter que provar que ele foi o culpado pelo acidente. Se a empresa não conseguir provar, essa justa causa será revertida. Perfeito. Doutor José Otávio Crespo, para a gente encerrar uma questão aqui sobre o valor do salário mínimo. William de São Leopoldo diz o seguinte: recebo o salário de R$ 2.824, equivalente a 2 salários mínimos nacionais de 2024, né, do ano passado. Como o salário mínimo nacional aumentou em janeiro, o meu salário também não deveria aumentar? Infelizmente não, né? Sério? Porque na verdade o que acontece? O que acontece? Essa cadeira do direito ao errar. O salário mínimo nacional é o piso, ou seja, o menor valor que um trabalhador pode receber. Não esquecendo que aqui no Rio Grande do Sul nós temos os pisos regionais. Tá? Perfeito. Mas vamos supor, o piso nacional era 1.412. Então ninguém poderia receber menos que 1.412. Perfeito. O salário aumentou para 1.518. Sim. Então ninguém pode receber menos que 1.518. Mas isso não justifica ou não dá razão a ter um aumento em cascata, todos os salários terem que aumentar. O que aumentou é o piso, ninguém pode receber menos que 1.518. É que ele ganhava o equivalente a 2 salários mínimos. Mas não era o piso, então, exatamente, não é indexado. Então ele não tem direito a essa majoração salarial, tão somente pelo aumento do salário mínimo nacional. Nada como falar com um especialista, eu ia errar essa. Doutor José Otávio Crespo, mais uma vez, muito obrigado pela participação, tá bom? Um excelente carnaval e a gente vai se falando. Sempre um prazer, Cláudio. Um grande abraço, bom carnaval para ti também. Redes sociais, Crespo Advogados. Crespo Advogados. Maravilha. Roda a vinheta.